Salmos, capítulo 63. Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembro de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, mas daqueles que procuram minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmos, capítulo 64. Davi suplica a Deus que guarde a sua vida. Salmo de Davi para o músico Mor. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Dispararam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Amém. Glória a Deus. Pequeno comentário do Salmos 63. Olha, Davi ele anela pela presença de Deus, porque é dela que vem o nosso consolo pelo Espírito Santo. A presença de Deus é o Espírito Santo em nós, falando conosco. Aleluia, glória a Deus. Antigamente, os reis, os sacerdotes, os juízes, pessoas somente importantes que tinham realmente o Espírito Santo atuando dentro deles, né? Glória a Deus, glória a Jesus, o inspirando. Hoje podemos, pela imensa graça do Senhor Jesus, ter o Espírito Santo a todos nós, se abandonarmos o pecado, as palavras torpes, a mentira, porque a mentira é um pecado, e é o pecado
que faz semelhança a Satanás. A Bíblia fala que quem mente é filho do diabo, ou seja, se faz espiritualmente filho do diabo, porque foi o primeiro mentiroso, foi Satanás, que enganou os anjos de Deus lá no céu, né? E Davi aqui anela pela presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Ela que nos fortalece. O Espírito Santo é a causa da alegria do cristão fiel à sã doutrina do Senhor Jesus, porque ele tem o Espírito Santo, o Espírito de excelência, também chamado o Espírito de Cristo, porque foi intercedido do Senhor Jesus ao Pai por nós, dado o seu Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo, as três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus intercedeu por nós, mas ele também mesmo falou: orai, ficai em Jerusalém, ficai na brecha, ficai, aleluia, em santidade, arrependimento, ficai na brecha e orai, jejuai sem cessar. Aleluia, louvado seja Deus. Leiai a Bíblia, aleluia, e Deus vai tomar prazer em ti. Vai indo para a igreja, louvado seja Deus. Busque o Espírito Santo, meus irmãos. Busque o Espírito Santo, minha irmã, para te dar força para vencer. Sabe por que você ainda é um crente assim, meio lá, meio cá? Porque não está com o batismo com o Espírito Santo aí na tua vida. Busca o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E quantos se acovardam e dão lugar ao diabo? O Espírito Santo quer batizar com ele, ele teme, ele dá ouvido ao diabo, à incredulidade, à seta, porque a incredulidade é setas jogada por demônios. Aí o Espírito Santo quer embolar a língua da pessoa, a pessoa teme, pensa que é dela mesma, é você mesmo, que Deus está falando contigo. Aleluia, tenha confiança em Deus, está na doutrina, é Deus fazendo isso, é sinal de Deus, porque o sinal visível do batismo do Espírito Santo é línguas estranhas. Então, ora, jejua, repreende essa seta do diabo de incredulidade. E quando tiver vontade de falar em línguas, fale em línguas. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, mas ora mais, jejua mais. Porque Satanás, ele quer colocar realmente incredulidade. Mas ora mais, jejua mais, fala para Deus. Vem sobre mim, vem. Ele vai te batizar. Aleluia, mas não tenha incredulidade não tenha medo. Aleluia. Aquele povo teve medo de Jesus. Os 12 apóstolos teve medo de Jesus, falaram que ele era um fantasma. E quantos têm feito isso hoje em dia? O Espírito Santo quer vir. Aleluia. E tem medo do próprio Deus. Não tenhais medo. Aleluia. Tenha medo do pecado, de pecar contra Deus. Tenha medo de instalar o WhatsApp, Facebook e ir contra o próprio Deus e ser inimigo de Deus. Isso você tem que ter medo. Isso você tem que correr do pecado. Aleluia, porque sendo você no pecado, você está desprotegido e Satanás pode tocar em você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenhas medo. Ele que está aí de vez em quando colocando os olhos na televisão do vizinho. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Você não está realmente totalmente liberto, não. Se arrependa. Aleluia. Quantos não tem televisão dentro de sua casa, mas vê a do vizinho? Vê. É filmagem. Filmagem é televisão. Sim. Que de um bolo, eu vou aprender aqui a mexer com a moto. Não, isso é filmagem, é do diabo. Que Deus ilumine os corações e as mentes em nome de Jesus Cristo.
é uma faculdade. Aleluia. Mas a filmagem é pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O conhecimento vem pelo ouvir, não vem pelo ver. Aleluia. Renuncie à sua própria carne. Aleluia. Louvado seja Deus. E siga a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pois a melhor bênção é a salvação. Aleluia. A alegria da salvação. O rico não tem isso. Porque o rico se apega à sua prosperidade, aos seus bens materiais. Outros se apegam à sua sabedoria carnal de teologia. Aleluia! A sua sabedoria mundana. A sua sabedoria da sua religião. Aleluia! Mas nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo, que revelou que é do diabo, filmagem que é do diabo, televisão. Que Deus ilumine os corações. Que Deus abençoe a todos e vamos ler principalmente o Novo Testamento de Jesus.